Fala galera, beleza? Zerei Clair Obscur Expedition 33. Meus amigos, que jogo incrível! Vou contar pra vocês tudo que eu gostei e também das coisas que eu não gostei do jogo, sem spoilers. Então, se você não jogou, pode assistir tranquilo. Se é a sua primeira vez aqui e gosta de videogames, se inscreve para fazer parte da equipe e deixa o like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Agora, para análise. A pergunta é: Clair Obscur é tudo isso que dizem? E eu respondo: é. E é ainda mais. Como vocês viram no título, o que melhor define esse jogo é que ele foi feito com amor. Antes de falar das partes técnicas do jogo em si, quero falar sobre como esse jogo foi feito. O estúdio de Clair Obscur é o Sandfall Interactive, composto por alguns ex-funcionários da Ubisoft. A mesma Ubisoft que ano após ano vem lançando jogos decepcionantes e sem alma. Esse jogo jamais teria sido possível se eles ainda estivessem na Ubisoft, e é um presente ao mundo que eles saíram. Juntaram-se ainda ao time pessoas de outros nichos, por exemplo, através de fóruns, como Lorian Testar, que foi responsável pelas músicas do jogo, mas esse assunto merece um segmento à parte. O estúdio em si tinha, na época do jogo, 33 funcionários e um cachorro, que inclusive foi homenageado dentro do próprio jogo, embora outras pessoas, obviamente, tenham trabalhado para que o produto final alcançasse o resultado incrível que alcançou. Ainda que não seja um jogo indie, não é um AAA, que são aqueles jogos de grandes empresas que gastam milhões para fazerem jogos e que muitas vezes não são sequer medianos. A título de comparação, Clair Obscur teve um orçamento de menos de 10 milhões de dólares, enquanto Spider-Man 2 teve um orçamento de 300 milhões. Além disso, o jogo levou 6 anos para ser concluído. Isso nos leva a uma reflexão importante. A arte não pode ser apressada. Assim como certas comidas que precisam ser feitas em fogo lento, as artes também precisam do tempo certo para atingirem o resultado ideal. Alguns estúdios precisam entregar jogos em um período muito curto de tempo, ou mesmo poderiam precisar de mais tempo para aperfeiçoar certas partes de um jogo, e não conseguem devido aos prazos e aos acionistas. E muitas vezes o jogo acaba saindo ruim, quebrado e até mesmo vazio. Com tempo e recursos suficientes para produzir o jogo, Clair Obscur começou a ser produzido, e após 6 anos, ficou pronto, o que para muitos é um dos melhores jogos já feitos, e eu sou obrigado a concordar. Esse jogo é uma aula de como a indústria deveria fazer jogos, e em escola de games deveria ser matéria obrigatória. Todo aspecto do jogo parece ter sido feito, refeito, testado novamente e aprimorado até a perfeição. É como se tivessem pegado tudo que funciona em outros jogos, incorporado, colocado sua marca própria e integrado aos outros elementos do jogo. Flares. Vou começar falando da que mais me chamou a atenção, Hurry! a trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é um espetáculo. Pessoas que nunca nem tocaram em videogame poderão escutar a trilha por horas, sem se cansar. Muito tempo antes de começar a jogar Clair Obscur, eu escutei por várias e várias vezes a música tema, Lumière, e minha vontade de jogar só aumentava quando eu ouvia. As músicas têm uma variedade enorme de composição e sentimentos, desde músicas alegres e calmas, ou músicas melancólicas, animadas e até mesmo dançantes. I'll do it. Passando por músicas de tristeza, angústia e urgência. Merecidamente venceram essa categoria no Game Awards. A música tema dos personagens, dos locais e dos eventos são talvez o ponto mais alto do jogo,
Estamos falando de um jogo com muitos pontos altos. There's always room. Se o jogo tivesse apenas essa trilha sonora e mais nada, ainda assim valeria a pena jogar. Felizmente, não é o caso. A história do jogo é um absurdo também. Para quem não conhece, a história do jogo parte do princípio que a cada ano que passa, a Artífice pinta um número em seu monólito, e cada pessoa que tem essa idade é apagada, em um evento chamado Gomage. Diversas expedições anteriores partiram em direção a Artífice, tentando impedir que o Gomage continuasse acontecendo, mas sem sucesso. Inclusive, durante o jogo, encontramos diversos diários das expedições anteriores. Expedition 68, Elodie. It's a miracle any of us survived. O jogo se divide em 3 atos, em uma narrativa forte e impressionante, com uma ótima dose de mistério que nos deixa curiosos sobre certos personagens, ações e acontecimentos. You're old. How did you survive the Gomage? Embora eu tenha amado a história, o ato 3 não me encantou tanto quanto os outros dois, embora ainda assim seja espetacular. Os personagens desse jogo são extremamente cativantes, desde os secundários aos principais. Não são personagens robóticos, mas realmente você vê pessoas ali que compartilham medos, brincadeiras, vontades, anseios, alegrias e tristezas. E você compartilha do sentimento deles. Come on. O humor desse jogo também é excelente, sem ser exagerado, mas na medida certa. Get out of my way! Jeez, tu parino. Outra parte interessante é que podemos aprimorar o nível de relacionamento com o grupo, descobrindo mais do passado deles, dos pensamentos e até mesmo desbloqueando novos ataques quando a afinidade aumenta. Além disso, ainda é possível se envolver romanticamente com certos personagens, o que também é algo comum e natural da natureza humana, que certos jogos ignoram, por opção ou não. Mas não é apenas na personalidade dos personagens que eles brilham. O design de cada um deles é muito singular e marcante. 68. Todos são memoráveis, Elodie's expedition. mesmo sem nenhuma característica exagerada. Isso aqui é um acerto muito grande. Expedition 68. Their boat was blown into the air by a storm. E a unicidade deles não para no design. Cada membro da equipe tem um estilo próprio de luta, utilizando armas específicas e diferentes tipos de modo de luta. Alguns usam ataques físicos, outros elementais, outros exigem preparação para o ataque seguinte, e outros ainda causam dano de acordo com certos status e variações. Aqui não tem repetição ou monotonia, e já que falamos de como os personagens lutam, vamos falar do combate. O combate é outro acerto muito grande. Sei que tem muita gente que não gosta de batalhas por turno, mas eu particularmente gosto muito. E aqui, eles elevam o combate por turno a outro nível. Não é uma batalha passiva, onde um ataca, depois o outro, mas aqui você pode realizar ações para impedir de sofrer dano. Claro, isso já foi usado várias vezes em outros jogos, mas aqui eles otimizaram isso, de forma que provavelmente será copiado por muitos outros jogos. A principal forma, e talvez mais conhecida, é a parar os ataques, o famoso parry, muito conhecido por jogadores de Souls-like. E quando eu comecei a jogar, achei que usaria apenas o parry, mas há mais formas de evitar sofrer dano, como salto, esquiva e um outro tipo de parry, só que esse para ataques especiais. O parry tem que ser feito no momento exato, em uma janela de tempo muito pequena, mas se feito corretamente, gera um contra-ataque no adversário. A esquiva tem uma janela de tempo um pouco maior, mas não te dá essa possibilidade. O legal do jogo é que nem todo golpe pode ser aparado. Alguns obrigatoriamente exigem que você salte, ou então desvie.
e você precisa entender e descobrir o padrão de ataque para conseguir performar melhor, já que isso é parte fundamental do jogo. Durante o jogo, você adquire Pictos, que são habilidades especiais que fornecem certas vantagens, e após um certo tempo, elas podem ser incorporadas pelos personagens, através dos pontos de Lumina, como se tivessem internalizado aquela habilidade. Alguns permitem curar a vida ao parar um ataque ou desviar, outros ganham pontos de ação, ou até mesmo aumentam o dano. A variedade é enorme, e também um grande acerto do time de desenvolvimento, te permite criar as estratégias que melhor te agradam. Ainda sobre o combate, cada adversário tem diferentes tipos de ataque. Alguns atacam de forma lenta, outros rápido, outros fazem uma sequência muito longa, com 5, 6, 7 ataques, outros atacam de perto e depois de longe, dentre outros tipos de ataques específicos que você vai conhecer enquanto joga, o que faz com que você nunca saiba exatamente quando será o momento certo do ataque, o que dificulta o parry. E sim, o jogo é difícil, mas não é um difícil desleal. É um difícil na dificuldade perfeita, com uma boa curva de aprendizado. Os inimigos comuns levam pouco tempo para que você entenda, e os chefões levam um pouco mais de tempo. Levei mais de 1 hora para enfrentar alguns, onde fui derrotado um bom número de vezes, e cada derrota me fazia aprender um pouco mais e melhorar para a tentativa seguinte. O jogo não te deixa frustrado, mas motivado, e muitos jogos se perdem nessa linha tênue. Ainda sobre o combate, a árvore de habilidade de cada personagem também é muito boa. Tem muitas opções, mas nada exagerado. Alguns jogos possuem 100 habilidades, você só usa 3 durante o jogo todo. Nesse jogo, você muda ao avançar a história, escolhendo habilidades mais fortes, mas também de acordo com os adversários, a depender das fraquezas ou das estratégias adotadas para enfrentá-lo. Falamos da trilha sonora, dos personagens e do combate. Agora, o mundo de Clair Obscur. Take it to the sky. Hang on tight. Tudo que você vê é muito bonito e vivo. Como eu disse antes, esse jogo tem alma. Cada lugar que você olha, você vê algo que chama a atenção e imagina por que aquilo foi colocado ali. Os locais de inimigos também são bem variados, com um leve tom de bizarro, que desperta a curiosidade. Algumas partes do jogo são acessíveis apenas após obter certas habilidades e personagens. Em cada etapa do jogo, uma nova parte desse mundo se abre para você explorar. Não é um mundo aberto, mas um mundo limitado, no bom sentido, e rico em detalhes, cenários, diálogos e interações. Jogos que eu vi inspiração. Como eu disse antes, esse jogo parece ter pegado as melhores coisas dos videogames, misturado, colocado a própria identidade e melhorado, para que tudo funcionasse em conjunto. Notei algumas inspirações de certos jogos, até mesmo de alguns que eu não joguei, mas sei por alto. Talvez um dos mais óbvios seja Dark Souls, tanto por certas semelhanças em inimigos bizarros, quanto por alguns cenários de Dark Fantasy. De Persona, a parte de combate e relacionamento. E por incrível que pareça para alguns, não uma referência, mas algo que souberam usar muito bem foi o ritmo, e associei com Guitar Hero. 2 jogos totalmente distintos, mas com o mesmo objetivo em certos momentos. De acordo com o som, acertar o momento correto. Muitos ataques você acompanha pelo som para realizar o parry ou a esquiva. Nesse quesito, dá para incluir Clair Obscur também como jogo de ritmo. E quanto à música, não sei dizer se houve inspiração, mas essas músicas com coral, com um toque quase místico e etéreo, me lembraram muito, mas muito mesmo, as músicas do meu jogo favorito. Então, foi mais um ponto que me cativou bastante. You're Haseo, aren't you? And you? I'm Aina. Além disso, também é uma clara inspiração em Final Fantasy, principalmente nos cenários. Coisas que poderiam ser melhores. Por mais perfeito que o jogo seja, ainda assim, algumas coisas não acompanharam esse nível tão alto. O primeiro foi na parte da narrativa, que achei o ato 3 ligeiramente abaixo dos demais, mas ainda assim muito bom, como se caísse de um 10 para um 9. Outro ponto foi a parte de viagem rápida. Você consegue se mover bem para diferentes pontos dentro da mesma área, ou até mesmo voltar para o continente, mas não consegue viajar rapidamente para outras áreas, e por melhor que seja o mundo, e não tão grande, seria um bom recurso. Além disso, há o mapa geral, mas você pode ficar perdido em relação a ele quando volta para a gameplay, e poder marcar no mapa onde quer ir
ou indicador de seta mostrando o alvo designado seria outra boa adição. Por fim, uma outra coisa que eu senti falta foi de poder vender os itens sobressalentes para os Gestrels, e uma outra boa maneira de conseguir croma, embora isso não tenha sido algo que me incomodou. Porém, acho que seria um recurso legal de se ter. Nota final. Clair Obscur merece todo o reconhecimento que tem, e com certeza é e ainda será o jogo favorito de muita gente, e um marco na história dos videogames. Uma obra de arte em todos os sentidos. Para mim, 9,5 de 10. A mesma nota, inclusive, que avaliei Chrono Trigger. O meu ponto faltante é por conta de que, por mais que seja um jogo perfeito em todos os aspectos e eu tenha adorado jogado sem parar, não teve aquela conexão emocional forte que raros jogos conseguem ter. Sem levar isso em conta, claro, é um 10, mas na minha lista de jogos zerados, Clair Obscur recebe um excelente 9,5. Clair Obscur Expedition 33 é um excelente jogo, eu recomendo muito que você jogue, e vale cada centavo. Ainda que não seja o seu tipo de jogo, recomendo bastante que você tente. Pode ser uma boa porta de entrada para diversos jogos que você nem conheceria se não fosse por ele. Será uma experiência única, eu garanto. Vai valer a pena. Mas e você? Já jogou Clair Obscur? O que achou? Ou pretende jogar? Comenta aí, não se esqueça do like e do hype. Por hoje é isso, galera. Valeu, fui!